Seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais um tema especial da nossa semana O Amor Vive. Sabe que nós estamos olhando para Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Meditamos na cruz do Calvário porque ela é a solução definitiva para todos os nossos problemas. Eu sou o pastor Rafael Rossi e tenho tido a alegria de lhe acompanhar nesses estudos. Nós estamos na metade da nossa jornada, temos ainda muitos temas importantes e eu quero convidar você não apenas para acompanhar este tema, mas para ver os anteriores se você não viu e seguimos a semana até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Como temos feito, eu quero lhe convidar a orar. Vamos pedir a bênção de Deus no estudo que faremos. Pai de amor, Deus querido, nós vamos começar agora mais um estudo da Tua Palavra e queremos que o Senhor nos ilumine. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O tema de agora é o amor que vive na adoração. Certa vez, um garotinho pediu uma pequena quantia financeira para o seu pai. O pai ficou intrigado e perguntou assim: para que você quer esse dinheiro? E o garotinho diz assim: porque eu quero lhe comprar um presente. E é claro que o pai, na hora, deu o dinheiro ao filho, não apenas interessado no presente que o filho iria comprar, mas sim no gesto. O mesmo aconteceu comigo há um tempo atrás. A minha filha mais nova me pediu assim: pai, você me dá R$ 5? E eu falei assim: tá bom. E eu dei os R$ 5 para ela, mas eu não perguntei para que era o dinheiro. Eu simplesmente dei o dinheiro. E alguns minutos depois, ela voltou e me deu um chaveiro com a letra R, a inicial do meu nome. Eu não preciso nem te dizer que esse chaveiro está na categoria dos meus chaveiros preferidos. Não que eu tenha preferência por chaveiros ou porque eu seja um profundo admirador de chaveiros, mas aquele chaveiro tem um valor especial, porque foi a minha filha que deu. Não é o valor, mas a intenção do coração. Sabe que Deus não necessita do nosso dinheiro, não necessita das nossas ofertas. Deus nem necessita da nossa devoção. Na história, a riqueza e os ricos sempre foram temas intrigantes. Agora, entenda uma coisa: riqueza não é um problema espiritual, assim como pobreza também não é uma vantagem espiritual. Não é quem está rico ou quem está pobre que terá vantagens ou desvantagens no mundo espiritual, porque isso pouco importa. Deus não olha esse exterior, mas Ele vai mais fundo, Ele olha o coração. Por isso que certa vez Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mas ele também afirma, 2 versos depois, quando ele faz esta afirmação, que os impossíveis dos homens são sempre os possíveis para Deus. Logo na sequência, vem ainda a história de Zaqueu. Zaqueu, que era um homem rico, Zaqueu, que era um homem poderoso, Zaqueu, que era um homem que havia enganado muitas pessoas e por isso ele estava nessa posição de riqueza. E neste momento, quando ele se encontra com Jesus em cima de uma árvore, ele passa por um processo de transformação. Jesus conversa com ele, vai à casa dele, explica. E Zaqueu, naquele momento, decide devolver tudo aquilo que ele havia defraudado, decide dar às pessoas que necessitavam. E Jesus diz: hoje nessa casa houve transformação. Vejam a sequência histórica. É difícil um rico se salvar como um camelo passar no fundo da agulha. Depois, Jesus ele diz que para Deus nada é impossível e Zaqueu se transforma neste impossível, que para Deus tudo é possível. Para o Senhor, o que interessa é o coração. Para Deus, o que vale é a sua sinceridade. A simplicidade das crianças, quando Jesus traz elas para o meio dos discípulos e diz assim: ninguém herdará o reino do céu se não se transformar como elas. Ele estava declarando que Deus não necessita das nossas ofertas. Deus não necessita do nosso dinheiro, da nossa devoção, mas Ele permite que utilizemos as coisas que Ele criou e os talentos que Ele nos deu para que possamos demonstrar
quanto nós o amamos, assim como as crianças. A simplicidade das crianças, a humildade das crianças, por isso que delas é o reino do céu. E não são crianças na sua idade cronológica apenas, mas as crianças que existem dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, que devem eclodir nos comportamentos, na maneira e na forma como vivem, porque é isso que vale para Deus. O que Deus quer é o significado espiritual, é um coração cheio de amor, é um coração agradecido, um adorador que ama viver. Porque para Deus, Ele não espera e nem requer um sacrifício vazio. Para Jesus, uma igreja obediente é mais importante aos olhos de Deus do que uma igreja rica. Porque riqueza e pobreza são apenas detalhes, quando a ótica é espiritual. Certa vez, Jesus contou para os discípulos de uma situação que eles estavam vivenciando, como uma oferta poderia ser perfeita. Nos dias de Jesus, as ofertas, elas eram retiradas por meio de urnas, onde as pessoas iam até lá e jogavam o seu dinheiro. Num ato, Jesus encontrou o exemplo de uma oferta perfeita. Querem ver? Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero lhe convidar a abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, e nós vamos ler os versículos 41 até o 44. Marcos, capítulo 12, estou chegando aqui, Marcos 11, 12, versos 41 até o 44. O título da minha Bíblia diz assim, ó, a oferta da viúva pobre. Está na Bíblia. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, Jesus disse, em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aquilo que Jesus está enfatizando aqui é não o quanto damos, mas por que damos. Está mais relacionado com o que somos do que com aquilo que temos. Tanto que, logo na sequência, no capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus estava saindo do templo. E um dos discípulos diz assim, mestre, que pedras, que construções. Vejam que há uma dificuldade de compreensão entre os discípulos e aquilo que Jesus estava ensinando. Porque quando Jesus foi à igreja e estava observando o que estava acontecendo lá, ele viu pessoas, ele viu gente. E os discípulos, por outro lado, viram prédios, templos, construções. Eles estavam vendo prédios, enquanto Jesus estava dizendo, vejam a viúva. Eles chamavam atenção para a pedra e Jesus chama atenção para as pessoas, porque Jesus quer que olhemos ao redor no mundo e que vejamos pessoas. E não vejamos as coisas, porque pessoas valem mais do que qualquer coisa. A motivação da oferta era o que Jesus estava chamando atenção, enquanto que os discípulos estavam focando nas coisas. Pessoas ou coisas? O que é que você mais valoriza? O que é que mais significa para você? Cristo mede uma pessoa por aquilo que ele põe em primeiro lugar. Gente ou coisas? Em momento algum, Deus estimula a valorização das coisas que serão possuídas, das firmas a serem administradas, do lucro, dos relatórios, dos alvos. Jesus observa a maneira, a motivação, com aquilo que você é intencionado ao fazer as suas doações. Não foi o valor que a viúva trouxe, mas o coração que a motivou a trazer. Deus não olha como as pessoas olham. Deus olha de uma maneira completamente diferente.
a oferta daquela viúva era muito pequena, era insignificante. Monetariamente, ela foi a que menos deu. Mas quando Jesus olha para a ação, ele diz, ela foi a que mais deu. Quem sustenta a igreja são os cristãos verdadeiros. Porque o dinheiro não é a raiz de todos os males. E muitas pessoas acham que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, não. É o amor ao dinheiro. Esse sim se torna a raiz de todos os males. A história da viúva e a sua oferta aconteceu na terça-feira da semana da paixão. Em 2 dias, Jesus seria levado ao jardim do Getsêmani e em 3 dias já estaria morto. Aquela foi a última hora da sua última visita no templo. E lá, neste momento, Jesus para observar essa pobre mulher, colocando tudo o que tinha na caixa de ofertas. A impressão que fica no meu coração é a de haver alguma coisa muito significativa no fato de que a última coisa que Jesus fez na sua última visita ao templo foi destacar como as pessoas faziam suas doações e ofertas, como elas demonstravam a sua adoração. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, para onde vai a minha oferta? Ou, para onde ia a oferta naquele tempo? Para onde vai esse dinheiro? As pessoas que fazem essas perguntas, elas querem entender e saber qual é o destino do dinheiro que é doado. Lembre-se que aquela oferta que a viúva deu foi administrada pelos líderes da própria igreja. E mais, pode ser até que parte das 30 moedas de prata que foram dadas a Judas para a traição de Jesus foram completadas com essa pequena oferta. Para Jesus, ela, a mulher, a viúva, era o exemplo e não o que seria feito depois com essa oferta. Porque para Jesus, a viúva era um exemplo de doadora. Ela deu tudo o que tinha. Mas por que uma viúva? Um elemento que agrava ainda mais essa história. As viúvas, no tempo de Jesus, passavam por muitas necessidades. Mas quando Jesus frisa a liberalidade, o coração aberto, a pureza daquela senhora ao levar a sua oferta, vemos uma viúva que aprendeu a dar para a causa de Deus, porque a vida ensinou uma lição que o Senhor Jesus quer que todos nós saibamos hoje. A vida é muito passageira e o céu não é aqui. O amor de Deus é o amor que resiste, é o amor que persiste, é o amor que insiste. O amor de Deus é aquele que olha para você na essência do que você é. Portanto, ao se achegar agora ao Senhor, eu quero lhe convidar a vir como um adorador perfeito. Não que você vai se tornar perfeito e não terá nenhum pecado mais, mas vir como um adorador perfeito é analisar e checar as intenções do seu coração, como você se apresenta diante de Deus. Deus não olha o exterior, Ele olha quem você é na sua essência. Portanto, decida-se hoje por Cristo Jesus, para que Ele mude você por dentro. E essa mudança interior, obviamente, resultará numa mudança exterior, mas tudo começa no coração. Porque o amor vive, porque o amor se importa, porque o amor de Deus é aquele que está, neste momento, disponível para fazer de você uma nova pessoa. Vamos orar? Senhor Deus querido, Pai nosso, eu lhe agradeço muito, porque encontramos na história simples daquela viúva a intenção de uma adoradora, da qual queremos repetir em nossa vida. Queremos ser adoradores e adoradoras de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue contigo, que Deus continue lhe abençoando. E agora vamos juntos buscar cada vez mais o Senhor, porque Ele muito em breve vai voltar. Um grande abraço, a gente se vê no próximo tema. Tchau, tchau.